Fala, meu povo, beleza? Aqui é o professor Alex, preparando essa lista aí, ó. A aula, ó, tá ficando chique, ó. Já tô aparecendo no cantinho da tela aí. A aula, aos poucos, nós vamos melhorando a qualidade dos nossos vídeos, beleza? Tranquilo? Então, prova do terceiro ano, nossa P1. Esse vídeo é voltado para P1. O que que acontece? Já segue o padrão da nossa P1. O que, que é a nossa P1? O que, que diz a nossa P1? Deixa eu mexer aqui para cá. Quero aparecer aqui, vou ficar aqui, ó. Moleque! Então, o que, que acontece aí? A nossa P1 ela é composta de duas questões tipo A, quatro questões tipo C e quatro questões tipo D. Nós já vamos fazer o nosso trabalho agora já voltado WhatsApp. Cadê? Então, nós vamos fazer o nosso trabalho agora já voltado para a prova do passe, beleza? Então, nossa lista mudou o formato em relação ao bimestre passado, certo? E nós vamos trabalhar a questão agora já baseada no estilo PAS. E vestibular da UNB, certo? O vestibular já passou, mas tem a prova do PAS no final do ano. Então, o que que acontece? Eu vou fazer da seguinte maneira: questões de cálculo, envolver algum cálculo, alguma dedução matemática, eu vou fazer a leitura aqui e nós passamos lá para o quadro, certo? Que aí lá eu faço detalhadamente. Essa aula aqui ela é bastante detalhada, então aquele aluno que está com dificuldade, que fez um cálculo e não entendeu por que que deu aquilo, então assistir essas aulas aí, beleza? Então eu vou ler a questão 1 e partimos para o quadro. O que que diz a questão 1 aí? Então ele fala assim, ó, um gerador, um equipamento que cumpre a função de transformar outras energias, outras formas de energia em energia elétrica, a bateria, as pilhas, as usinas hidrelétricas são clássicos, são exemplos clássicos de geradores elétricos. A bateria, o que que acontece? Ela transforma energia química em energia elétrica e a usina hidrelétrica transforma energia mecânica em energia elétrica. A respeito do tema, permite abordar e, em particular, sobre conceitos de gerador, julgue os itens. Então, nossa primeira questão aqui, julgue os itens. Vamos lá, gente. Aí, ó, tá aí a bateria aí, bonitinha. Então, tem 5 itens aí, certo? O que que acontece? Ele diz aí, ó, no primeiro item fala, num gerador ideal, a resistência interna tem valor muito alto. Beleza, vamos entender aqui, vamos ler todos, partimos para o quadro. O item 2. Uma pilha elétrica tem força eletromotriz de 6 volts e resistência interna de 0,2 ohms. Assim, a corrente de curto-circuito é 1,2 ampere. Beleza. Aí já tem informações, nós já vamos ter que fazer uma continha aí, tranquilo? Voltando lá. Num circuito de corrente elétrica, a força eletromotriz é a força que o gerador imprime dos elétrons. Vamos analisar. No 4, se sendo a força eletromotriz de uma bateria igual a 15 volts e a energia química que se transforma em energia elétrica é de 15 joules para cada 1 coulomb de carga que atravessa a bateria. Opa, nós já vamos ter que buscar conhecimentos do bimestre passado. E o último aqui, que é o de gráfico, que é o nosso gráfico, o que que acontece? Ele deu o gráfico aí. Poxa, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, reduzir um pouquinho aqui. Essa birosca não reduz não, é? Eita porra, pode aparecer isso no vídeo não. Então vou botar eu aqui pro lado. O que que ele diz aí? O gráfico a seguir representa a DDP em função da corrente I para um determinado elemento do circuito. Então ele disse lá, ó, 12. Galera, ó, só de olhar ali aquele 12 é a nossa força eletromotriz, porque se descer até o ponto lá,
ponto aqui de baixo, ó, esse pontinho aqui, opa, esse pontinho aí, o que acontece? Aí fica minha corrente de curto-circuito, certo? Vamos lá. Ele deu o nosso gráfico e ele quer saber, ó, pelas características do gráfico, é um gerador de resistência interna, um ROM. Então ele vai estar pedindo para ver se a resistência interna é igual a um ROM. Então nós vamos ter que calcular a resistência interna e comparar com essa daí. Agora nós estamos mudando um pouco a nossa maneira de resolver os exercícios. Tranquilo? Beleza? Que tem perca. Ah lá, meu filho, vai fazer, você vai ser o contra-regra. Vê se tá no centro. Tá. Tá tranquilo? Tá. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Então aqui é a resolução da nossa lista do terceiro ano, certo? A lista já vai sair no padrão da prova, 2 tipo A, 2 tipo B e 4 tipo C. É alguma coisa assim, eu não lembro mais não, eu esqueci. Beleza? E aqui a nossa primeira questão é uma questão tipo A, certo ou errado. Eu coloquei os itens aí, mas depois eu vou ler junto com vocês aí, acompanhando a lista, certo? No caso aí, trata-se de um gerador. Item número 1, ele diz aí, num gerador ideal, galera, ideal, ele existe? Não, ele é idealizado. Ele diz que a resistência interna, vamos só relembrar aqui a equação do gerador, R vezes I. Ele fala que a resistência interna tem um valor muito alto. E isso aqui não existe. Se ele é ideal, ele não tem resistência interna. Então a própria tensão vai ser igual à força eletromotriz. Então para essa situação aqui o item vai ser errado. Fácil desse jeito, claro, desde que você tenha lido o conteúdo um pouco antes de fazer os exercícios. Já na questão 2, ele fala de corrente de curto-circuito. Nós falamos também dessa questão de curto-circuito. O que eu posso colocar aqui para vocês? Que corrente de curto-circuito nada mais é que força eletromotriz dividido pela resistência. Quando eu tenho um curto-circuito, eu não tenho tensão. Neste caso, ele está afirmando que a minha corrente de curto-circuito, ICC, é de 1,2. Então, o que você vai fazer aqui? Matemática trivial. Você vai jogar aqui, ó, 6 dividido por 0,20. Que para essa situação aí vai dar quanto? 30, se é corrente, ampere. E galera, 1,2 ficou muito longe disso daí. Então o item aqui ele também vai ser falso. Beleza? Tranquilo? Outro detalhe, questão 3. Depois, gente, se ficar alguma dúvida aqui nos itens aqui, Acento no E. A força eletromotriz e a força que o gerador imprime dos elétrons. acento no E. Pô, a força eletromotriz e Aqui, a força eletromotriz é a força imprime dos elétrons. Pronto. Aí com a ajuda do contra-regra aí, ó. Galera, então ele diz aí que a força é a força que imprime dos elétrons. Galerinha, não é isso. Lembre-se que para que você tenha uma corrente, você tem que ter uma fonte de energia, você tem que ter um gerador.
Então, ele está dizendo que retira a força dos elétrons. Isso aí não está correto. Então, o item aqui, errado. Ou Ezinho feio. Na hora da prova, gente, você só marcar lá só bonitinho. Desenhar bem bonitinho. Beleza? Na questão 4. Gente, na questão 4 é um conteúdo passado. Ele fala de energia elétrica. Então, quando eu estou falando de energia elétrica, eu tenho que lembrar, voltar lá no conteúdo para trás, que diz que trabalho nada mais é que carga vezes tensão. Então, esse é um conteúdo passado, certo? Mas que vocês já viram. Neste caso, a carga já foi dada em coulomb. Precisa de alguma transformação? Não, já está tranquilo. E a tensão, ou diferença de potencial, no caso aí, foi dada em volts. Também não precisa. Então é só fazer a multiplicação. Que neste caso aqui vai dar 15 joules. E ele afirmou que a energia elétrica seria de 15 joules. Então, para este caso, nesta situação, item correto. Questão 5. Questão 5, ele está afirmando que a resistência interna é igual a 1 ohm. Galera, você vai usar a equação do gerador, que diz o quê? Que tensão é força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente. Para essa situação, ele diz que é de 8. A força eletromotriz, como nós já vimos o gráfico aqui, ó, no caso aqui seria de 12, menos resistência interna vezes a corrente, que no caso é 2. Galera, matemática básica. Tudo que está negativo passa para o outro lado positivo, 2. R. E aqui, tudo que está positivo volta negativo. 12 menos 8. Então, a resistência interna aqui seria 4 dividido por 2, que seria igual a 2 ohm. E aqui ele está dizendo que é 1. Então, item aqui, errado. Galera, fácil demais. Mas você tem que dar uma lida no conteúdo, senão não rola não. Então, essa daqui foi a questão 1, partiu questão 2. Fala, meu povo, beleza? Aqui é o professor Alex, preparando essa lista aí, ó. A aula, ó, tá ficando chique, ó. Já tô aparecendo no cantinho da tela aí. A aula, aos poucos, nós vamos melhorando a qualidade dos nossos vídeos, beleza? Tranquilo? Então, prova do terceiro ano, nossa P1. Esse vídeo é voltado para P1. O que acontece? Já segue o padrão da nossa P1. O que é a nossa P1? O que diz a nossa P1? Deixa eu mexer aqui para cá. Quero aparecer aqui, vou ficar aqui, ó. Moleque! Então, o que acontece aí? A nossa P1, ela é composta de 2 questões tipo A, 4 questões tipo C e 4 questões tipo D. Nós já vamos fazer o nosso trabalho agora já voltado WhatsApp. Sai daí. Então, nós vamos fazer o nosso trabalho agora já voltado para a prova do passe, beleza? Então, nossa lista mudou o formato em relação ao bimestre passado, certo? E nós vamos trabalhar a questão agora já baseada no estilo PAS. E vestibular do UNB, certo? O vestibular já passou, mas tem a prova do PAS no final do ano. Então, o que acontece? Eu vou fazer da seguinte maneira. Questões de cálculo, envolver algum cálculo, alguma dedução matemática, eu vou fazer a leitura aqui e nós passamos lá para o quadro, certo? Que aí lá eu faço detalhadamente. Essa aula aqui ela é bastante detalhada, então aquele aluno que está com dificuldade, que fez um cálculo e não entendeu por que deu aquilo, então assistir essas aulas aí, beleza?
Então, eu vou ler a questão 1 e partimos para o quadro. O que diz a questão 1 aí? Então, ele fala assim, ó, um gerador, um equipamento que cumpre a função de transformar outras energias, outras formas de energia em energia elétrica. A bateria, as pilhas, as usinas hidrelétricas são clássicos, são exemplos clássicos de geradores elétricos. A bateria, o que acontece? Ela transforma energia química em energia elétrica e a usina hidrelétrica transforma energia mecânica em energia elétrica. A respeito do tema, permite abordar e, em particular, sobre conceitos de gerador, julgue os itens. Então, nossa primeira questão aqui, julgue os itens. Vamos lá, gente. Aí, ó, tá aí a bateria aí, bonitinha. Então, tem 5 itens aí, certo? O que acontece? Ele diz aí, ó, no primeiro item ele fala, num gerador ideal, a resistência interna tem valor muito alto. Beleza, vamos entender aqui, vamos ler todos, partimos para o quadro. O item 2. Uma pilha elétrica tem força eletromotriz de 6 volts e resistência interna de 0,2 ohms. Assim, a corrente de curto-circuito é 1,2 ampere. Beleza. Aí já tem informações, nós já vamos ter que fazer uma continha aí, tranquilo? Voltando lá. Num circuito de corrente elétrica, a força eletromotriz é a força que o gerador imprime dos elétrons. Vamos analisar. No 4. Se, sendo a força eletromotriz de uma bateria igual a 15 volts e a energia química que se transforma em energia elétrica é de 15 joules para cada 1 coulomb de carga que atravessa a bateria. Opa, nós já vamos ter que buscar conhecimentos do bimestre passado. E o último aqui, que é o de gráfico, que é o nosso gráfico, o que acontece? Ele deu o gráfico aí. Poxa, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, reduzir um pouquinho aqui. Essa birosca não reduz não, é? Eita, pô, pode aparecer isso no vídeo não. Então, vou botar eu aqui para o lado. O que ele diz aí? O gráfico a seguir representa a DDP em função da corrente I para um determinado elemento do circuito. Então, ele disse lá, ó, 12. Galera, ó, só de olhar ali aquele 12 é a nossa força eletromotriz, porque se descer até o ponto lá, ponto aqui de baixo, ó, esse pontinho aqui, opa, esse pontinho aí, o que acontece? Aí fica minha corrente de curto-circuito, certo? Vamos lá. Ele deu o nosso gráfico e ele quer saber, ó, pelas características do gráfico, é um gerador de resistência interna 1 ohm. Então, ele vai estar pedindo para ver se a resistência interna é igual a 1 ohm. Então, nós vamos ter que calcular a resistência interna e comparar com essa daí. Agora, nós estamos mudando um pouco a nossa maneira de resolver os exercícios. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Partiu resolução. Bora, meu povo. Bora. Aí, ó. Meu cavanhaque tá penteado aqui, ó. Beleza? Mas vamos lá, beleza? Deixa de gracinha, parando de gracinha, vamos resolver aí essas questões aí. No caso da questão 2, o que ele diz na questão 2? Define-se onda uma perturbação, uma oscilação que se propaga em um meio físico qualquer, podendo ser um meio material ou não, no caso do vácuo. A definição acima sugere que toda onda seja entendido como uma composição de 2 movimentos, um vibratório e outro de propagação. E a propagação da vibração da energia contida nessa vibração.
com as informações do texto e assuntos correlatos e, em particular, sobre a natureza da onda, julgue os itens. Beleza, vamos julgar os itens aí. Então, agora eu já posso passar para esse outro lado de cá. Vocês gostaram, né? Rapaz, eu achei esse brinquedo aqui interessante demais, meus. Agora, ó, pronto. Vocês podem me ver. Eu posso aqui, ó, arrumar minha barba e tal. Mas vamos lá. O que ele diz aí no primeiro item? No primeiro item, ele diz: uma onda de rádio e onda sonora se propaga em qualquer meio, tanto no material ou no vácuo. Galera, vamos lá. Onda, no caso aqui, ó. O que eu posso afirmar para vocês? Que a minha onda mecânica, ela não se propaga no vácuo. Então, neste caso aqui, ó, o item errado. Eita, birosca. Rapaz, vou dar conta de fazer esse treco, não. Então, vamos lá. Item aqui. E agora melhorou. Agora melhorou. O item é errado, beleza? No item 2, o que ele diz aí no item 2? O número de vibrações completas ou ciclos que um corpo em oscilação efetua por unidade de tempo é o fenômeno frequência do movimento. Gente, ele só colocou o que eu falo sempre para vocês em sala de aula de uma maneira bonita. O que eu falo? Evento dividido por tempo é a minha frequência. Então, neste caso aqui, ó, ei, olha para cá. Ô, moleque doido! Então, o item aí, ele tá corretíssimo. Vamos lá. Então, C, E e C. No caso do terceiro item, ele fala aí, ó, em uma onda, há transporte de matéria. Para tudo. Transporte de matéria, gente, aí foi difícil, né? O item está errado, não vou nem continuar. Rapaz, isso era para ser um errado. Deixa eu ver esse negócio aqui. Ó, rapaz. Vamos ver aqui agora. Que errado. Tá perto aí do errado. Tranquilo? Vamos lá. No item, já respondemos o item 1, 2 e o item 3. No item 4, ele fala aí, ó, as micro-ondas são ondas eletromagnéticas, SUSA, que se propagam no ar com velocidade maior do que as ondas de rádio. Gente, onda eletromagnética é a velocidade da luz e pronto, não tem diferenciação entre uma e outra, não. Então, o item aqui, vamos colocar aqui grandão aqui, ó. Ei, olha para cá. Ele tá errado. Eita, pô, agora foi um errado bonito, viu? Então, o item é errado. Acho que eu vou até ficar maiorzinho aqui, ó. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Pronto, definição clara aí nessa questão aí, ó. Vamos crescer aqui. Pingo aqui, ó. Ixi, Maria. Ah, agora sim. Galera, então fechamos aí, ó. Então, pelas nossas contas, ficou número 1 errado, 2 certo, 3 errado, 4 errado, 5 certo, beleza? Não demora nesse conteúdo aí, não. Tranquilo? Então, vamos lá. Partiu questão 2, beleza? Ou, desculpa, partiu questão 3.
Isso, fala galera, voltamos aqui, beleza? Tranquilo? Aí ele está falando sobre um amperímetro e um voltímetro. Então nós vimos, o que acontece? Nós vimos esse conteúdo em sala, certo? Nós aprofundamos um pouco nesse conteúdo. E para essa situação aí, vocês vão ver meus olhos mexendo para um lado para o outro, que eu ainda estou me adaptando aqui ao negócio, gente. O trem aqui não é fácil assim não. Mas vamos lá. Perdi o raciocínio. Ah, não, tô de sacanagem, lembrei. Então, na questão 3 aqui, ó, ele está falando sobre o amperímetro e o voltímetro, certo? Antes de começar tudo, é só você lembrar: amperímetro, associação em série, e voltímetro, associação em paralelo. E ele quer saber como é que ele vai fazer para calcular a voltagem e a corrente do resistor R. E eu tenho essas 4 situações aí. Neste caso aí, eu montei esses esquemas no quadro e expliquei passo a passo. Vamos lá para a aula do quadro, beleza? Questão 3. Então, nessa questão 3, o que o exercício está pedindo? Ele quer saber, com o auxílio do amperímetro e do voltímetros, instrumentos de medida, nós vimos um conteúdo específico, tivemos uma aula específica para esse conteúdo aí, certo? Para esse exercício, ele quer saber qual o valor da corrente e qual o valor da tensão que passa na resistência, no resistor R. Tem 4 situações e você vai ter que analisar. Por exemplo, ele quer saber somente em R. Aqui, até que eu consigo medir a tensão, só que a corrente está lá do lado de fora. O meu amperímetro não está próximo ao resistor. Então, letra A ali já morreu. Na letra B, o que acontece? Eu tenho o voltímetro e o amperímetro próximo, porém, eu tenho esses 2 resistores. Ele está medindo a tensão dos 2 resistores. Então, está aqui. Então, letra B também não serve. Letra C. Na minha letra C, eu tenho um resistor R, que ele quer saber. A corrente passa por esse ponto, chega no amperímetro, passa pelo resistor e segue o circuito. Então, a primeira situação, ok. Já no segundo aqui, ó, quando você vai analisar o voltímetro, ele também está medindo a tensão apenas do resistor R. E era o que pedia a questão. Então, com esse desenho aqui, eu consigo medir a corrente elétrica e a tensão no resistor R. Então, o item correto é o item C. O item D. O voltímetro está até em série, então nem funcionar vai funcionar. Beleza, galera? Então, ó, voltímetro em série e amperímetro em paralelo. Isso quer dizer o quê? Ele queimou os instrumentos nessa situação. O voltímetro tem que ser sempre em paralelo e o amperímetro sempre em série. Beleza, gente? Então, partiu questão 4. Pode dar mole, não. Olha a gente aqui de volta. Então, na questão 4 aí, ele diz aí: cientistas descobriram que a exposição das células humanas endoteliais à radiação dos telefones celulares pode afetar a rede de proteção do cérebro. As microondas emitidas pelos celulares deflagram mudança na estrutura da proteína dessas células, permitindo a entrada de toxinas no cérebro. E aí, o que ele diz aí? Folha de São Paulo, então já é algo sério, né? A informação. As microondas geradas pelos telefones são ondas de mesma natureza que, galera, se é uma microonda, é uma onda eletromagnética. Então, item A, vamos cortar aqui, ó, não serve. Item C, não serve. Beleza? Só ficou a B e a D.
Para essa situação aí, gente, o que vocês têm que levar em consideração? A micro-onda é uma onda de frequência baixa. Então, ela é da mesma natureza da luz, mas de menor frequência. Então, item correto aqui, ó. Item B. Tranquilo? Então, vamos lá. Partiu para a prova. Questão 5. Então, ele diz aí, ó. O gráfico mostra como varia a corrente que passa por um gerador, em função da diferença de potencial que existe entre seus terminais. Então, tá o gráfico aí. Ele quer saber sua força eletromotriz e sua resistência interna e válida, respectivamente. Galera, então, questãozinha com gráfico, com cálculo. Só fiz a leitura aqui. Vamos agora para o quadro. Questão 5. Então, nessa questão 5, eu tenho um gráfico, certo? Tensão em função da corrente. E o exercício pediu qual o valor da força eletromotriz e qual o valor da resistência interna. Galera, força eletromotriz, para essa situação, você não precisa nem fazer cálculo. Já pensou uma questão dessa cair na prova? Só olhar para o gráfico. Então, quando a minha corrente for de 6 amperes, a minha tensão aqui, ou melhor dizendo, a minha força eletromotriz é igual a 30 volts. Fácil desse jeito, olhou para o gráfico, só olhar e falar. Agora, já a minha resistência interna, ele disse aí que tem que lembrar lá da parte de corrente de curto-circuito, que ele diz que ICC nada mais é que força eletromotriz dividido por resistência interna. Neste caso, fica 6 é igual a 30 dividido por R. Galerinha, se eu quero o valor de R aqui, o que eu vou fazer? Só inverter aqui, ó. Então vai ficar 30 dividido por 6. Neste caso aqui, 5 ohm. Fácil desse jeito. Quem sabe não cai uma questão dessa aí na PU? Fica esperto aí, galera. Fala, meu anjo. Eu vou fazer uma xuxinha de cabelo. Não é uma xuxinha, é uma liquinha. Gente, essa daqui, ó. Deixa eu te mostrar pra você. Essa aqui é a minha pequena. Dá tchau, Isadora. Põe o rostinho pra eles te verem aí, ó. E essa aí é a minha pequena, tá? Pronto, vai lá, vai lá. Tô tomando sorvete de limão. Tá, papai tá gravando. Vai lá. Fecha a porta. Aqui, moça. Isso. Pronto. Desculpa aí. Tá no erro de gravação. Então ele diz aí que a questão 6, numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. O diagrama mostra num determinado instante a forma da corda percorrida pela onda. Então vamos lá, gente. Acho que eu li aqui, eu pulei alguma coisa, ficou meio esquisito. Numa corda, eu li numa onda. Numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. O diagrama mostra num determinado instante a forma da corda percorrida pela onda. Então tá o gráfico aí, né, gente? E ele quer saber qual a velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo. Então vamos lá. Vamos para o quadro fazer essa questão aí, beleza? Galera, vamos lá? Então, na questão 6, o que ele está pedindo? E você tem que tomar muito cuidado nessa análise aqui, porque nós estamos acostumados a jogar no sistema internacional, metros por segundo. Só que o exercício fez diferente, ele quer centímetros por segundo. O exercício deu essa orientação, então você vai ter que seguir. A equação, fácil demais,
velocidade é comprimento de onda vezes frequência, certo? Ele quer saber qual a velocidade. Então, velocidade vai ser comprimento de onda. Gente, comprimento de onda, a distância entre dois pontos consecutivos. Então, essa distância aqui, ó, daqui até esse ponto aqui. Então, seria de 8 centímetros. Vezes frequência, foi dado no exercício, 10. Então, a velocidade aqui seria de 80 centímetros por segundo. Fácil desse jeito, beleza? Então, partiu questão 7. Questão 7. Então, vamos lá. Na questão 7, ele diz aí, ó, o gráfico a seguir representa os característicos tensão e corrente de dois resistores, 1 e 2. Então, ele deu o gráfico aqui, tá lá, ó, como é que se diz? Tensão 20 amperes, desce a linha aí, vai ser o quê? Ligado com a corrente de 10 amperes. E a tensão 2 seria de 24 amperes ligado com 8 amperes. Ele deu o esquema aí dos dois resistores, né? Vamos subir aqui. Na letra A, o que ele quer saber aí? Inicialmente, os resistores 1 e 2 são ligados a um gerador, como ilustra o esquema 1, no qual o voltímetro e o amperímetro são ideais. O voltímetro indica 12 volts e ele pede aí, calcule a indicação do amperímetro. Então, primeiro ele quer saber a corrente no esquema 1 e na letra B ele diz aí, ó, a seguir os resistores 1 e 2 são ligados a outro gerador, como mostra o esquema 2, no qual o voltímetro e o amperímetro são ideais. O voltímetro indica 20 volts e calcule a indicação do amperímetro. Mesmo esquema. Beleza, galera? Então vamos lá para o quadro fazer os cálculos bonitinho lá para eu mostrar para vocês. Certo? Galera, então vamos lá. Questão 7. Na questão 7, eu tenho esses dois esquemas aqui, onde eu tenho uma associação em paralelo. Então aqui resistor 1, resistor 2, certo? De acordo lá com o enunciado. E aqui eu tenho uma associação em série. O que eu posso afirmar? Que para essa situação 2, a corrente que passa no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2. Isso nós já vimos. Então ele quer saber quanto vai marcar esse amperímetro, tanto no esquema 1 quanto no esquema 2. Então, na letra A ele quer saber a corrente no esquema 1 e na letra B ele quer saber a corrente no esquema 2. Dá uma melhorada aqui, né? Que esse A aqui saiu meio que esquisito, certo? Primeira coisa, não coloquei aqui, não desenhei, mas lá eu tenho um gráfico onde ele dá uma tensão. Essa tensão seria de 20 volts, eu tenho uma corrente de 10 amperes. Então, para achar essa resistência aqui, eu teria 2 ohm e aqui eu teria 3 ohm, certo? Partindo disso daí, na questão 1, ele me deu uma tensão de 12 volts, certo? Foi dada uma tensão de 12 volts, correto? Agora, o que está me restando? Se eu já tenho lá a resistência, só calcular. Corrente total do circuito é tensão dividido por resistência equivalente. Galera, eu tenho que fazer a somatória dessas duas correntes, ou desses dois resistores. Lembra lá do conteúdo do segundo bimestre? Como é que eu faço para calcular essa resistência equivalente? Galerinha, REG
eu posso seguir por esse caminho aqui, ó. Eu posso falar que resistência 1 vezes resistência 2 tem que ser igual a resistência 1 mais resistência 2. E isso nós já vimos. Jogando os valores, então vai ficar o quê? Resistência equivalente nada mais é que resistência 1. Então nós achamos lá 2 que multiplica 3 dividido por 2 mais 3. Galera, 6 dividido por 5. Resistência equivalente para essa situação seria de 1,2 ohms. Então aqui eu vou jogar, ó, 12 dividido por 1,2. Então a corrente aqui seria em torno de 10 amperes. Beleza? Tranquilos? Já isso aqui é a resposta da letra A. Vou até colocar aqui, ó. Letra A. Na letra B, ele deu essa tensão. Essa tensão aqui seria de 20 volts. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Se eu quero corrente, o que é corrente? Tensão dividido por resistência equivalente. Galera, na associação em paralelo, o que eu falei para vocês? Que eu tenho a somatória das resistências. Então aqui ficaria 20 dividido por 2 mais 3. Isso aqui vai dar uma corrente de 4 amperes. Questãozinha só o olho. Fácil desse jeito. Beleza? Então vamos lá, questão 8. Questão 8. Galera, ó, uma questão grande. Chega, bate aquele frio. Não, gente, isso aqui é uma questão fácil demais. Ah, professor, mas aí tem uma equação de esquisita. Gente, só ler, seguir o que está escrito. Então vamos lá. Como isso daí tem essa ponte, esse desenho aí já é um formato de uma ponte de Wheatstone. Nós vimos essa aula, fizemos alguns exemplos e exercícios. Dá para calcular fácil essa daí. Vamos ver o que ele diz. Alguns tipos de sensores piezoresistivos. Piezo é alguma coisa relacionada à pressão. Então, pressão dos resistores, algo assim. Pode ser usado na confecção de sensores de pressão baseado na ponte de Wheatstone. Suponha que o resistor Rx do circuito da figura seja um piezoresistor com variação de resistência dada por Rx é igual a Kp mais 10 ohm, em que K é igual a 2 vezes 10 a menos 4 ohm por PA. Galera, PA é a unidade de pressão, Pascal. E a pressão, usando o piezoresistor na construção de um sensor para medir pressão na faixa de 0,10 atm até 1 atm, são dados R2 igual a 20, R3 igual a 15 e 1 atm equivale a 10 a quinta Pascal. Opa, então essas são as informações. Vamos ver o que ele está perguntando. Ixi, está bagunçado aqui, deixa eu arrumar aqui. O que acontece? Ele quer saber quando a pressão tiver o valor máximo, isso quer dizer 1 atm, para manter o equilíbrio da ponte de Wheatstone, calcule a resistência mínima, calcule R1 mínima em ohms. Gente, nós vamos ter que fazer os cálculos lá, beleza? Então, partiu, vamos lá, vamos para o quadro lá, faca na caveira.
Questão 8. Acho que agora pode ir. Questão 8. A questão 8, separei aqui as informações. De cara, eu já vejo que tem um galvanômetro no seu centro aqui. Então, esse aqui já me dá a dica que é uma ponte de Winston. Esse galvanômetro seria aquele amperímetro que você tem uma grande sensibilidade. E ele deu aqui as equações, a equação que você achar X em função da pressão. Então, e deu aqui que esse sensor ele capta pressão de 0,10 atm até 1 atm, certo? O que ele quer saber, o exercício? O que o exercício pediu aí? Ele quer saber qual o valor de R1 quando a minha pressão for máxima. Se é máxima, é de 1 atmosfera, certo? Galera, aqui ele já colocou lá que equivale a 10 a quinta PA, que é unidade de Pascal, certo? Primeiro, qual é o conceito da minha ponte? Se ela está em equilíbrio, eu posso fazer isso aqui, ó, R3 vezes R2 tem que ser igual a R1 vezes Rx. Galerinha, R3 tá tranquilo, tá aqui, ó, 15 vezes R2, tá aqui também, 20. R1 é o que ele quer saber. E Rx nós vamos calcular. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Ele já deu a função, você não precisa nem se preocupar. Ele diz que Rx vai ser o quê? K, que é a constante, vezes pressão, mais 10 ohms. Jogando os valores que foram fornecidos no exercício, gente, ele só dá um trabalhozinho, mas é simples demais. O valor de K, 2 vezes 10 a menos 4, que multiplica o valor de P. O P, como é a máxima, que é para ficar em equilíbrio, então eu posso colocar aqui, ó, 10 a quinta Pascal. Professor, por que eu não posso colocar um ATM? Por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, na minha unidade, na minha constante, ela tem Pascal. Então você não pode trabalhar com duas pressões, com a pressão em unidades diferentes. Isso aqui mais 10. Resolvendo essa continha aí, x é igual a, vou conservar o 2, multiplicação de potência, conserva a base, soma os expoentes. Então aqui vai ficar 10 elevado a 1 mais 10. Galerinha, passo a passo para você que tem dificuldade. Aqui vai ficar 20 mais 10. Então neste caso aqui, x vai ficar 30. Então, simples, jogando aqui os valores, R1 vezes 30. O que dá para fazer aí? Dá para simplificar por 10? Não, fazer a conta aqui mesmo. Então, neste caso aqui vai dar 300 é igual a 30 R1. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, né? Então vamos lá, faça sempre essa pergunta. Parece boba, mas na hora do exercício vai te auxiliar. Neste caso, 10 ohms. Beleza, galera? Então, partiu questão 9.
Voltamos aí, ó, questão 9. O que que diz a questão 9? Ele fala aí, ó, o sistema de GPS, Global Position System. Eu não vou falar isso não, gente. Consiste em um conjunto de satélites em que orbitam em torno da Terra que transmite sinais eletromagnéticos para receptores na superfície terrestre. A velocidade de propagação dos sinais é de 300.000 quilômetros por segundo. Para que o sistema funcione bem, a absorção atmosférica desse sinal eletromagnético deve ser pequena. Gente, desculpa, minha filha aqui está perturbando aqui, mas vamos lá. Deve ser pequena. A figura mostra a porcentagem de radiação eletromagnética absorvida pela atmosfera em função do comprimento de onda. Então vamos lá. O que ele está pedindo? Ele disse aí, ó, a frequência do sinal de GPS é igual a 1500 MHz. O que isso quer dizer, gente? Que esse mega aí significa 10 à sexta. Ele quer saber qual o comprimento de onda correspondente na letra B ou A, e na letra B ele quer saber qual a porcentagem de absorção do sinal pela atmosfera. E aí, gente, o gráfico aqui, nós vamos achar uma resposta no B e olhar aqui no gráfico aqui ou na A, e nós vamos olhar no gráfico para responder a B, certo? Então vamos para o quadro lá, depois a gente volta aqui no gráfico. Até porque que a letra B ele pede para mostrar lá. Eu não dou conta de desenhar esse gráfico no quadro. Dá conta até dou, mas aí certas pessoas, que eu não vou citar o nome, ficam rindo dos meus desenhos. Né? Então vamos lá. Desculpa, professor. Gente, questão 9. Estamos chegando no final, viu, galera? Essa aqui é a questão que fala sobre o GPS, certo? Que serve para localização. Ele trabalha com ondas eletromagnéticas. Então a velocidade é 300.000 quilômetros por segundo. E a frequência que ele opera é de 1500 MHz. E aí aquela perguntinha básica, ele quer saber qual o comprimento de onda. Se ele quer saber qual o comprimento de onda, velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Beleza, galera? Então, ó, o F vem para baixo, tranquilos? Vai ficar aí que são elas. Nós vamos ter que trabalhar essas unidades de medidas, certo? O que eu posso afirmar? No caso, relembrar para vocês. O M aqui significa mega, 10 à sexta. E o K aqui significa 10 à terceira. Colocando tudo em notação científica, ou melhor, colocando tudo em notação científica, ficaria o quê? Ficaria F é igual a 1500 vezes 10 à sexta, certo? Unidade de medida, Hertz. E a velocidade ficaria o quê? 3.000 vezes 10 à terceira metros por segundo. Agora sim, nós vamos jogar esses valores para notação científica. No caso aqui da minha velocidade, ó, só contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Com 3 aqui, fica 3 vezes 10
a oitava, dividido, galera, aqui tem 6, 7, 8. Acho que eu vou até fazer assim, só para poder cancelar. 15 vezes 10 a oitava. Galera, esse aí foi um joguinho matemático para auxiliá-los. Então, neste caso, corta aqui, e a resposta para essa situação aqui vai ser o quê? 0,2 metros. Esse é o valor do nosso comprimento de onda. Na letra B, ele quer saber qual a porcentagem. Então, vamos voltar lá para o texto lá, porque eu vou colocar o gráfico e explicar lá o valorzinho lá. Isso aqui, em notação científica, dá 2 vezes 10 a menos 1 metro. Andei com a vírgula para a direita, meu expoente é negativo. Tranquilo? Então, vamos voltar lá para resolver a questão, o item B. Beleza? Galera, então, ó, esse daí é o gráfico, certo? O gráfico daí tá porcentagem de absorção em função do comprimento de onda. Coloquei até ali com aquela letra, aquela letra um pouco tortinha, eu coloquei lá qual foi o comprimento de onda que nós achamos. Na letra B, ele quer saber qual é a taxa de absorção. Então, vamos pegar aqui. Se você pegar lá, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, isso daqui vai dar aqui, ó. Tá aí, ó, 10 a menos 1. Então, para essa situação aí, galera, qual seria a taxa? Neste caso lá, ó, tá no eixo 0, ó. Então, aqui seria de 0%. Pode ter que treinar mais um pouquinho, mas deu certo. Então, letra B aí seria 0%, sem cálculo nenhum. Tranquilo? Beleza, gente? Então, vamos lá. Saideira. Então, o que diz aí a questão 10 aí, a nossa saideira? A figura abaixo mostra esquematicamente as ondas na superfície da água de um lago, produzidos por uma fonte de frequência 6 Hz, localizada no ponto A. Então, tá lá nosso desenho aí, certo? E as linhas cheias correspondem às cristas e as linhas pontilhadas representam os vales. Então, ele está dizendo aí, ó. Vamos aumentar aqui o desenho. Então, tá aí, ó. Deixa eu ir para cá, certo? Então, ó, linha cheia, crista. Linhas pontilhadas, vale. Vamos voltar. Olha aqui. E as pontilhadas, os vales, em um certo instante. O intervalo de tempo em segundos para que a frente de uma onda percorra a distância da fonte até o ponto B, distante 60 centímetros. Galera, ele quer o tempo. Então, cuidado, ele quer o tempo e não o período. O período é para ir de uma crista a outra, ou de um vale a outro, entendeu? Ele quer saber percorrer esses 60 segundos. Então, vamos lá para o quadro para a gente fechar isso daí, certo? Galera, tranquilo? Então, para essa aqui é a questão 10, a saideira da lista. Também uma questão, vai dar um pouquinho de trabalho, mas ela é bem simples. Informações dadas no exercício, nós já coletamos que a frequência é de 6 Hz, certo? Que a linha tracejada equivale ao vale e a linha contínua equivale à crista. E ele diz que a distância entre duas linhas contínuas é de 2 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que o comprimento de onda é 2 centímetros, certo? Outro detalhe importante, esse aqui é um movimento periódico. Se ele é um movimento periódico, eu posso afirmar que a velocidade é constante.
e ele quer saber qual o valor do tempo. O tempo para essa situação seria a distância percorrida dividido pelo tempo gasto, que é o conceito básico de velocidade, e velocidade no movimento uniforme. Galera, pô, professor, mas aí não tem a velocidade, tem uma distância. Sim, gente, mas aqui no caso dá para a gente calcular. Como é um movimento uniforme, você pode falar que velocidade é o que? Frequência vezes comprimento de onda. Então, para essa situação, a frequência é 6, a velocidade é 2 centímetros. Então, a velocidade aqui seria de 12 centímetros por segundo. Ah, professor, mas aí eu não tenho que trabalhar em metros por segundo? Para essa situação, fica a seu critério. Por quê? Aqui também está em centímetros. Quando eu jogar na equação aqui, ó, 12 é igual a 60 dividido pelo tempo. Então, centímetros com centímetros são a mesma unidade. Eu posso depois cortar uma com a outra. Fazendo a continha aqui, eu vou falar que fazer essa jogada aqui, ó, que é a mesma coisa de colocar 1 aqui e multiplicar cruzado, eu vou falar que 60 sobre 12. Que, para finalizar a nossa lista com chave de ouro, o tempo equivalente a 5 segundos. Beleza, galera? Então, gente, a nossa lista está aqui, tá o videozinho, volte, faça e refaça, que vai te dar uma base boa para a prova. Quem não tiver inscrito no canal, entra aí no canal. Por que eu estou falando isso, galera? A galera até fica falando que eu sou youtuber agora. Não sou, gente. É porque teve alguns alunos que vieram me pedir para fazer uma live na sexta-feira. Só que tem um problema, né? O YouTube ele só vai disponibilizar essa ferramenta para live quando você tem 1000 inscritos. E graças a Deus o nosso canal já está com 300 e alguma coisa. Então, se a galera aí participar, se inscrever, provavelmente lá para a prova P2 nós podemos, além da lista, fazer uma live com alguns professores ou com todos os professores da cadeira, né? Agora nós somos 7 unidades. Tem o professor Murilo, que também sempre dá força para a gente aí, certo? Ele vai disponibilizar aí as listas do 1º e do 9º ano, certo? Já deve ter saído ou está saindo por agora a lista de revisão do 2º ano, e aqui eu estou com a lista do 3º ano, certo? Fechamos a lista. Qualquer dúvida, procure o professor, refaçam a lista. Ah, professor, não concordei com aquela questão, então me procure para a gente discutir e tirar o máximo de dúvidas possíveis antes da prova, gente. Esse canal aqui, essa resolução é para vocês. Resolver eu já sei, então estou passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Tranquilo, terceirão? É nóis. Lembrando que depois, na hora do intervalo, pagar um cuscuz pro professor Alex. Gosto muito de cuscuz, beleza? Metrem, se tá devendo. Fui.